Olá pessoal, paz a todos, bem-vindo a mais um Mevan Podcast e hoje nós estamos aqui em três, olha só, estamos aqui com o nosso querido Patrick Schneider, que é o nosso jornalista responsável aqui pelo espaço, e também com a Elisama Benta. Você que não conhece, hoje a gente vai conhecer um pouco de um universo que para muito de nós é paralelo. E eu queria falar então sobre a Elisama Benta. Ela é fisiculturista profissional, top 3 no mundo, né? No Mr. Olímpia. Mas queria que você, desde esse momento, já mandasse aí um alô para o seu amigo, chamasse para esse momento, porque realmente é um bate-papo diferenciado. E eu queria que você acompanhasse um pouco da história da Elisama, a Zama Benta. E a Zama, ela é um exemplo de resiliência, e você vai saber hoje, né, quanta força tem essa mulher, não somente força física, né, Zama? E também ela nasceu aqui pertinho, nasceu em Tubarão, Isso. né? E já mora em Itajaí há muitos anos, é a mãe do Thomas e também do Vicente, e também é a esposa do nosso querido alemão, o Alex, né? Que também está aqui no estúdio, né? Fazendo aqui, marcando presença aqui, né? E a Zama é uma atleta de alto rendimento. Ela é top 3 no mundo, como falamos, no Mr. Olímpia, e também na categoria Women's Physique. Isso. É isso? E a sua trajetória é uma verdadeira inspiração e testemunho, viu? Então, Zama, seja bem-vinda. Obrigada. Sua consideração aos nossos espectadores, internautas. Eu que agradeço o convite de poder mostrar um pouquinho da minha história, né? Tanto de fé quanto dentro do esporte. Acho que a minha história é uma história que eu gosto muito de contar, gosto muito dela, porque é uma história de resiliência juntamente com fé, né? Uhum. E eu acho que eu nasci para isso, para contar a minha história e inspirar bastante pessoas. Então Que é um prazer estar aqui para poder benção. compartilhar um pouquinho com vocês. Amém. Olha só, não conhece a Zama, vamos passar a conhecer agora, mas eu já quero dar um spoiler. Spoiler. É isso, ó. A Zama é filha de pastor, né? E tem irmãos, né? Pastores, e parece-me que até teve palavras direcionadas, né, Zama? Sim, sim. Como é que é essa história aí? Então, eu vim de uma família muito tradicional, assim, meus pais são pastores, meus irmãos são pastores, e a denominação é uma denominação muito tradicional, então eu sou crente desde berço, né? Uhum. E sempre eu via, assim, nos congressos, né? Uhum. Deus usava alguém para falar comigo, olha, Deus vai te levar para as nações, Deus vai te levar para as nações. Na minha mente seria o quê? Vou casar com um missionário, né? Aí. Ou vou casar com um pastor. E eu sempre guardei aquilo muito no meu coração. E só que assim, quando a gente é criança, a gente costuma ir porque os pais não levam a gente assim. Então assim, eu nunca tive um encontro real com Deus assim. Não estou falando da religião ou que eu não fui ensinada a isso. Eu fui ensinada a isso e fui criada ali. Uhum. Mas a experiência com Deus, assim, eu nunca tinha tido dentro da religião na qual eu fui criada. E hoje eu posso entender que o que eu vivo é um propósito e o que eu ouvia lá quando eu era criança, né? Uhum. Não era para 4 paredes, mas era para o mundo. Uhum. Né? E hoje eu posso provar disso e levar o amor de Deus para o mundo inteiro. Uhum. É que, na verdade, né, Zama, quando a gente recebe uma palavra, né, a gente acaba absorvendo ela do nosso prisma humano, né? Então, como tu falou, tu recebeu uma palavra que tu ia nas nações. Como é que eu vou às nações? Eu vou, se eu tiver... Até mesmo pelo ambiente com que tu vive ali, Sim, né? justamente, aquele olhar, aquela lente. O único lugar que eu vou às nações é um missionário, vou casar com um missionário, Uhum. pelo ambiente que tu vive, né? Então, e aí Deus vem e faz diferente, né? Deus faz diferente. Ele o pensamento dele não tem mesmo como a gente, né? O caminho, o pensamento, né? A mente de Deus não tem como a gente entender. Não tem. Né? E aí, de repente, tu te vê hoje nas nações. Nas nações. Né? Nas nações. Uma filha de pastor. Isso. E aí, como é que foi esse paradigma também? Por quê? A igreja, né? E aí eu falo não somente da denominação que tu cresceu, né? Mas a igreja como um todo, né? Ela tinha certos tabus e certas resistências, né?
E essa questão mesmo do esporte, que é o que tu fazes hoje, né, sempre foi um palco de muita discussão, né? Ah, é de Deus, não é de Deus, é pecado, não é pecado, pode, não pode, vai para o céu, vai para o inferno, né? Então a gente cresceu e as religiões com esses tabus. Como é que foi isso na mente dessa menina, né? Então, no começo eu me questionei muito, assim, sabe? Primeiro que eu me questionava, que chegou uma fase da minha vida que eu nunca tinha conhecido a Deus. Então, eu lembro que uma vez eu estava trabalhando e perguntei para Deus, assim, eu estava numa fase que eu não queria mais saber de céu, de se existe céu, se existe inferno, se vai para o céu, se tem que ser crente. Eu só queria viver, trabalhar, né, cuidar da minha família e tal. Só que eu sentia que Deus tinha um propósito comigo, sabe? Que a gente não vem em vão na Terra. E eu lembro que um dia eu estava lavando louça no meu serviço e perguntei para Deus, Deus, o que vai ser de mim? Qual é o meu propósito na Terra? Né? Para que tu me criou? Porque eu não entendo. E meses depois eu comecei a entrar no esporte. E aí eu me questionava, Deus, mas é o meu corpo. É a exposição do meu corpo. Entendeu? E muita gente, assim, no começo a minha família também não entendeu. Só que eu comecei a ter tanta experiência com Deus dentro do esporte, tanta experiência com Deus, que eu entendi que eu vou onde o meu pastor não vai. Que tem almas que precisam ser alcançadas. Não é só entre quatro paredes. Tem almas que nunca vão ouvir falar de Deus, porque eles nunca vão entrar numa igreja. Mas aonde eu coloco meus pés, eu consigo falar do amor de Deus. E ganhar almas para Jesus. Daquele momento ali eu entendi que esse é o meu propósito. Que eu vou onde o meu pastor não vai. Levar a palavra de Deus. Essa é a missão. Essa é a missão. Porque muita gente acha que fazer missão é tu ir para a África, é muito bonito também, né? Ou só dentro da igreja, ou entregar folheto e tal. Eu acho que Deus usa cada um numa área. E eu acho que Deus me viu uma mulher muito resistente, que eu me encaixaria perfeitamente no esporte, porque o esporte ele não é para qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que aguenta o que eu aguento ali. Então tinha que ser uma mulher muito forte para estar ali no meio, para se destacar e falar do amor de Deus. Entendeu? Então eu consegui entender isso. Hoje eu vejo o esporte como um propósito. Não apenas assim... Eu até olho mais como um propósito do que assim, eu quero ser a top 1 do mundo. Não, eu quero que as pessoas vejam em mim o brilho do Espírito Santo. Quando eu entro no palco, eu falo para Deus, Deus, que eu diminua, mas que tu apareça. Que as pessoas possam olhar para mim, mesmo sem eu abrir a minha boca. Elas possam ver, poxa, ela é diferente. Entender? Se eu conseguir entender isso, eu consigo levar isso. Então, hoje eu acredito que essa é a minha missão. No começo, eu me questionei muito por trabalhar com o meu corpo, mas muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, né? Nem sempre é como a gente quer, é como Ele quer. E eu lembro que um dia eu entrei no quarto e falei assim, Deus, então já que tu tens um propósito comigo mesmo, então assim, faz a tua vontade. Mas eu falei aquilo tão de dentro, assim, que a partir daquele momento eu tirei isso da minha mente. Mas estou trabalhando com o meu corpo. Não, eu estou fazendo o que Deus quer. Então se eu estou fazendo isso, está dando certo, estou ganhando alma para Jesus, estou levando o amor de Deus, é isso que Deus quer, então é inquestionável, né? A gente só obedece daí. O que eu acho curioso, Zama, Pastor Lapa, para quem acompanha a gente, eu conheço a Zama faz tempo. Né? Tinha 12 anos. A Zama tinha 12 anos. E era bem diferente, era uma menina, né? Tudo diferente. O que eu acho muito curioso, e aí vem a minha pergunta para ti, dentro do que a gente está conversando aqui, que tu não tinha um planejamento de se transformar numa atleta, porque a época que eu te conheci na tua jornada de menina, adolescente, jovem, cristã, de uma igreja tradicional, tu não tinha prática esportiva. Não. Tu não era uma rata de academia, como se costuma dizer, né? E então tu não tinha esse lugar como um foco de transformação pessoal e muito menos de missão, que é o que tu acaba de dizer, né? Como é que isso se desenha? Como é que isso acontece? Tu vê Deus nos detalhes? Assim, quando tu começa a treinar. Aliás, conta pra gente, em detalhes, quando é que tu começa a treinar? E quando é que tu começa a ver Deus, assim, fazendo as coisas darem certo, que tu pode chamar de milagre? Pequenos milagres. Eu vejo Deus quando eu me separo de um relacionamento muito abusivo, porque é muito difícil tu conseguir se livrar daquilo ali. Porque quando tu tá no relacionamento abusivo,
ele te consome emocionalmente, depende daquela pessoa. Então, tipo assim, tu não consegue se livrar. E o meu encontro com Deus, a minha intimidade, eu vi que eu tinha intimidade com Deus mesmo ali, porque eu lembro que eu entrei no meu quarto, eu estava casada ainda, e falei assim, Deus, eu não aguento mais, mas eu não casei para me separar. E falta 26 dias para o Natal, e eu quero passar o Natal com a minha família. Então, assim, ó, alguma coisa tu vai ter que fazer. Se tu tem um plano comigo ainda na Terra, alguma coisa tu vai ter que fazer. Só que eu não sei o que fazer. Eu lembro que quando faltava assim uns 3, 4 dias pro Natal, eu cheguei em casa, eu tinha ido na minha mãe. Eu cheguei em casa... Morava no Oeste ainda ou já estava aqui? Eu morava em Pouso Redondo. Pouso Redondo. Eu lembro que eu cheguei em casa e as roupas do meu ex-marido estavam tudo embaixo da cama, escondidas, as malas. E ele usava droga, né? Ele era usuário. Daí, uma vez eu tinha perguntado pra ele assim, ó, tu tens que escolher se tu quer a família, se tu quer a droga. Daí, aquele dia ele chegou pra mim, ele nunca tinha falado. Ah, tu pediu pra eu escolher entre a família e a droga, então hoje tu estás livre. Eu prefiro a droga. Naquele momento ali, eu lembrei na hora do que eu tinha falado com Deus. Tu entendeu como uma resposta? Eu entendi como uma resposta. Uhum. Mas mesmo assim, olha só como as coisas acontecem. Eu lembro que passei muita dificuldade, porque ele era um cara problemático, deixou muita conta, eu não trabalhava. Tipo, eu era uma pessoa totalmente sem identidade, assim, né? Sem profissão? Sem profissão, não terminei os estudos, sabe? Assim, sem perspectiva de vida nenhuma. E, para fechar com chave de ouro, deu uma semana eu descobri que eu estava grávida do meu segundo filho. Ó. Uhum. Então, assim, no momento, parecia tudo muito turbulento. Mas eu entendi que aquilo ali era uma chave para abrir outras portas, entendeu? Para que eu pudesse vencer, assim. Então, ali Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu esperei meu filho fazer 1 ano, meu filho menor. E eu lembro que eu tinha um carro, Celta. Tipo, tinha milhões de prestações para... Esse Celta tem história, né, Zama? Eu tinha muitas prestações para pagar dele. E eu lembro que eu só tinha roupa do corpo, minha e dos meus filhos. E eu falei, Deus, agora eu vou usar, agora eu vou viver. Eu lembro que eu vim para Itajaí só com o Celta e com as roupas do corpo. E os meninos? E os meninos. Ali eu comecei, assim, a ter experiências de vida, a viver mesmo. E comecei a ter intimidade com Deus. Foi naquele período ali. A intimidade que eu nunca tive desde criança, de conhecer a Deus, de depender dele, eu aprendi a ter nesse período. Quer dizer, o físico, tu aprendeu a treinar depois, mas aí tu estava sendo treinado mentalmente e espiritualmente. Então, porque assim, o esporte hoje, as pessoas veem o esporte e a noção que eles têm do esporte é que é só lá levantar peso ou não. Esse esporte, ele é 90% mental. É isso mesmo. Para te estar nesse esporte, tu tem que ser uma pessoa muito forte mentalmente. E eu acho que tudo que eu fui passando ali, hoje eu vejo como Deus é muito perfeito em detalhes. Ele fez eu passar vários obstáculos, para quando eu passasse uma preparação, aquilo ali não seria nada para mim. Preparação do campeonato. Pro campeonato. Por quê? Porque eu estava muito forte mentalmente. Eu sempre fui uma pessoa, depois que eu vim embora, que eu nunca aceitei assim, eu não vou dar nada, eu não aceitava. Eu sempre pensei, cara, eu vou ser alguém na vida, eu vou ser alguém na vida, eu vou ser alguém na vida. Eu lembro que tu conseguiu uma creche com meus filhos, pro Vicente, lá perto de Navegantes. Eu saía de casa, eram umas 10:45 da manhã, levava um lá, aí tinha a dona Chininha, que era uma senhora, cuidava de outro aqui, e logo em seguida consegui o trabalho na Vitalmar, batendo caixa de peixe. Era um trabalho horrível, porque assim, horrível não, é um trabalho honesto, mas tipo, para uma mulher... Era frio, era sujo, mas eu fiquei tão feliz quando eu consegui aquele trabalho, porque eu acho que eu nunca me senti tão viva e tão útil. Uhum. Eu lembro que eu ganhava R$50 por dia, ainda não podia treinar. Então, a minha vida era ir trabalhar, levar as crianças na creche e ir para casa. E passei muita dificuldade, assim, ó, várias vezes cortaram luz, várias vezes cortaram... Até gato eu aprendi a fazer. Eles cortavam a luz e um dia eu falei, cara... O tal do gato net? Eu falei assim, Deus, eu não aguento mais. E aí eu fiquei olhando como é que eles fazem, fiquei atrás do cara. Eu falei, cara, eles só puxam um fiozinho para baixo. É só engatar. Aí o que eu fazia? Porque eu ficava com muita vergonha das crianças. De chegar em casa e não ter energia e tal. Então, durante o dia, que era claro, eu deixava desligado. Quando ia escurecendo, eu ia lá e ligava, tipo, para ter luz em casa e tal. E eu fiquei muito tempo nesse período, assim. Até então, eu não podia treinar. Aí eu recebi uma oportunidade para trabalhar numa cozinha industrial.
Que já era um serviço melhor do que o que peixe. era um serviço de carteira assinada, onde eu podia... Ô, Zama, mas ali quando tu fala assim, ó, eu ainda não podia treinar, mas tu já tinhas o desejo de treinar? Não, né? eu não tinha desejo de treinar. Mas ali eu não podia fazer nada, assim, eu só tinha dinheiro para comer e sortear ou água ou luz. Um Alternando. dos dois, e porque ainda tinha que pagar o carro ainda. Nossa. Então, assim, quando eu entrei nessa cozinha, e em tudo, assim, ó, tudo eu vejo Deus, em cada detalhe, porque Deus foi me conduzindo, assim, ó, de um jeito que, sabe, é incrível. E eu lembro que nessa cozinha, quando eu entrei, era carteira assinada, nossa, eu ganhava, era 1.700, para mim era muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, eu comecei a ficar estabilizado e tal. E eu lembro que o dono da cozinha falou assim, ó, tudo que sobra aqui, tu pode levar para casa. Comida boa, comida que não foi servida ainda. Comida ótima. Tipo, a gente fazia a comida no dia, sobrava, eu levava para casa. Tu não lembra que eu ia com um monte de saco de comida para casa? Lembro. Então, assim, ó, Deus já cuidou daquele detalhe. Não faltava mais comida. E, tipo assim, ó, tudo eu via Deus, tá? Em cada detalhe. Não faltava mais comida, eu podia comer. Aí eu pensei, cara, agora tá sobrando um dinheirinho. Vou fazer alguma coisa por mim. Vou numa academia. A 400 metros da minha casa tinha uma academia. Comecei a pagar ali e comecei a treinar. Foi ali dentro que eu conheci o esporte. Olha só. Eu lembro que o instrutor, eu via que ele tomava muita água, muita água. Daí eu perguntei para ele, nossa, por que tu toma tanta água? Isso era no fim de 2015. Ele, não, porque eu estou me preparando para um campeonato. Eu falei, mas como é que funciona isso? Daí ele me explicou, não, mas o campeonato é muito caro, assim, sabe? É comida, é dieta, tem que ter uma mente muito boa. Eu falei, mas qualquer pessoa pode ir? Eu falei, ele falou, qualquer pessoa pode ir. Inclusive, se tu quiser, eu monto um treino para ti, uma dieta. Eu falei, tá, mas é só assim fazer treino, dieta e treinar? Ele falou, é só assim. Ô, Zama, então quer dizer, assim como provavelmente muita gente está acompanhando a gente aqui não tem ou não tinha a menor noção do que era esse mundo, tu também não conhecia nada? Nada. Fisiculturismo, os nomes das categorias? Nada. Nada. Cara, eu digo assim, ó, as pessoas têm que estar muito atentas nas oportunidades que Deus dá. Porque eu vejo ali, desde a Vitalmar ali, já era uma porta aberta, porque Deus estava encaminhando a minha vida, assim. Se eu fosse uma pessoa talvez orgulhosa, não, lá é muito sujo, cara, eu não quero. Na cozinha, porque aí tem que descascar batata, tem que lavar louça. Não, eu não quero. Só que assim, às vezes a oportunidade vem, não é como tu espera, é como tu merece. E para aquele momento, né? E para aquele momento. Porque as oportunidades, elas vão te forjando, sabe? Vão te forjando, vão te forjando. Eu lembro que eu peguei tanto gosto por treinar, que eu acho que ali eu descarregava tudo, sabe? E um dia ele chegou para mim e falou assim, nossa, teu corpo responde muito bem. Tu devia competir. Aí eu falei, eu topo, mas como é que é? Ele falou assim, vou te apresentar um preparador, ele não vai cobrar nada de ti, que era o Jonathan Correia. E aí vocês alinham dieta ali e vão treinando. Eu lembro que eu treinei 1 ano. Quando chegou num ano, ele falou assim, tu tá pronta para competir? Eu falei, tá, mas aí como é que é a categoria? Não, tu escolhe. Aí ele me deu 4 opções. Hoje eu vejo que não é assim, né? Pode escolher uma dessas 4 aqui, o Wellness, Figure, Bodybuilder e Women's Physique. Eu gostei dessa, eu vou na Wellness. E ela se diferenciou pelo tamanho do corpo, pelo tamanho peso, do corpo. Tipo assim, a biquíni, ela não pode ter muito volume, é um corpo mais natural. É assim. a primeira categoria, Zama? A primeira. Tipo, ela não treina muito superior, nem muito inferior, é só um corpo mais ou menos marcado. A Wellness já é um corpo brasileiro mesmo, pernão, sabe? Aquela mulher brasileira. A minha já é um eixo X, que aí é bastante musculatura e tem que ser bem seca, bem definida. A bodybuilder já é a mais pesada daí, das mulheres, que é um pouco acima, né, mais forte. E qual que tu escolheu? Eu escolhi a Wellness. Em 2016 eu estreiei. Eu só subi no palco e desci. Por quê? Porque eu já era muito grande pra categoria. Tipo assim, por isso que eu digo, mas eu nasci pra isso, porque o pouco que eu treinei ali, sem muita condição, eu cresci muito, sabe? Eu acho que é porque eu me dediquei muito, assim, sabe? E eu lembro que as minhas dietas, eu fazia com a comida que eu... Eu lembro que tinha uns ricos lá na empresa, que eles só queriam o filezinho de frango. Nossa, eu adorava quando eles falavam isso. Por quê? Porque nós fazíamos muito e sobrava muito. Sobrava? E era o que eu usava na dieta. Sobrava arroz, muito arroz e filezinho de frango. Meu Deus, eu montava a minha dieta inteira ali. Eu só comia isso, mas foi o que eu me preparei pro campeonato. É tão bonito ouvir isso,
do ponto de vista da fé, do ensinamento, porque a gente está aqui com a Zama, dando um spoiler, né? O pastor já falou na abertura, que na categoria dela é top 3 do planeta. Né? Mas foi alguém que aproveitou a oportunidade que Deus concedeu ali e fazia dieta literalmente com frango e arroz. Então não tinha os melhores suplementos, as melhores estruturas, né, Zama? O esporte é muito caro. O fisiculturismo eu acho que é um dos esportes mais caros. Tipo assim, uma preparação básica, tu vai gastar 60 mil. O básico. Preparação assim, para um campeonato. Que não é para um profissional. Um básico. Para ti ir bem. Então era muito caro. Imagina como é que eu ia fazer? E aí eu lembro que eu estava lavando louça e falei assim, Deus, mas qual é o meu propósito? Será que tu tens alguma coisa para mim no esporte? Porque eu penso muito nos meus filhos, eu falei, né? E eu queria ficar mais próximo deles, porque como eu sou pai e mãe, eu queria ver eles crescer. Queria acompanhar o crescimento deles e tal. E, cara, era tão incrível que eu falava com Deus de dia e Deus me respondia à noite. Era demais. Qual o horário, mais ou menos, pra gente pegar essa dica? Aí, olha só. Aí eu cheguei na academia, tinha uma placa na academia. Contrata-se faxineira. Aí aquilo ali me chamou muita atenção. Eu falei, meu Deus, na rua da minha casa, contrata-se faxineira, eu vou falar com ela. Daí ele, tô contratando alguém para limpar. Só que assim, geralmente é das 7 da manhã ao meio-dia. Aí eu falei assim, se tu deixar eu limpar das 3 às 10 da manhã, das 3 da manhã às 10, eu saio do meu emprego e trabalho aqui. Ele falou assim, se tu trabalhar aqui, tu pode treinar de graça. E era o mesmo salário. Aí eu falei assim, se tu deixar eu trabalhar das 3 às 10, pode fechar. Eu lembro que eu saí da cozinha e comecei a trabalhar ali. Então eu trabalhava das 3 da manhã até às 10, daí os meninos chegavam meio-dia da escola, eu podia ficar o dia inteiro com eles. Daí eu podia me preparar, eu podia fazer meus cardio. Aí eu fiquei pensando, né, como Deus desenha as coisas, né? Comecei lá na Vitalmar, sem dinheiro nenhum. Daqui a pouco, porque era um projeto que Deus tinha para mim. Eu entendo muito isso, assim, eu gosto de pensar nisso, sabe? Eu penso muito na minha história, porque assim, Deus, ele tem um projeto original para tua vida. Amém. Mas se tu quiser fazer o teu, daí é contigo. É contigo. Vai ser mais longo. Mais difícil. Talvez tudo que eu passei lá atrás, porque eu quis fazer o meu projeto de vida, né? Mas eu lembro que eu entrei no quarto e falei, Deus, então se é isso que tu quer pra mim, então faz a tua vontade. Hoje eu abro mão de todas as minhas vontades. Tu me conhece por dentro. Tu sabe o que eu gosto, o que eu não gosto. Tu vê, né? Eu já não iria abrir mão do restaurante por conta da comida. É verdade. Já não ia dar certo. Já não ia dar certo. Já ia falhar nessa. Já ia falhar. Então as coisas começaram a acontecer, assim, acontecer. Aí eu lembro que eu estreiei em 2016 e naquele ano eu subi em 4 campeonatos e já ganhei os 4. Bom. No primeiro ano disputou, 4 venceu. Venci os 4. Eu falei, meu Deus, a coisa está ficando séria. Daí eu falei pro meu patrão assim, cara, eu não tenho dinheiro, Alan, para competir, eu não vou tirar da minha casa. Daí ele falou assim, eu tenho uns apartamentos que eu faço, se tu quiser limpar eles, daí eu te pago. Aí eu comecei a fazer o quê? Trabalhava na academia, fazia a faxina por fora, o dinheiro de fora eu pagava a minha preparação para os campeonatos. E assim eu fui levando. Chegou um dia na pandemia, porque chega uma hora que tu fica tão boa no que tu faz, que tu tem que ter pessoas boas do teu lado. Então, assim, eu precisava de um bom preparador, porque eu já estava uma amadora muito boa. E daí, começou, assim, eu ter umas experiências muito sinistras com Deus, cara. Muito, por exemplo, assim. Compartilha com nós. Tipo assim, o meu sonho era trabalhar com Fabrício Pacholoc, é o melhor treinador do mundo. Como que eu ia chegar até o cara e como que eu ia pagar o cara? Tu falou que a preparação em si é muito cara. É muito caro. Treinador de ponta desses... Tu vai pagar uns 15 mil por mês pra ele fazer o trabalho pra ti. E a tua renda, Zama, nessa altura do campeonato era R$1.200. Só da academia como faxineira? Eu trabalhava em 2 academias. Quando chegou perto do Covid, uma fechou. Aí fiquei só com uma. Aí foi aí onde eu questionei Deus. Eu falei assim, Deus, cara, eu tava tão amiga de Deus, é verdade. Porque assim, eu não tinha ninguém. Então assim, tudo eu falava pra Deus. Se eu tava feliz, eu falava pra Deus. Se eu tava triste, eu falava pra Deus e Deus me respondia, cara. Não é pra ser bizarro, né? Porque a gente não é pra se assustar. Não é pra ser assim. Porque isso é o normal. É. Só que às vezes a nossa fé é muito pequena, né? E eu lembro que eu entrei no quarto e eu tava muito brava, porque eu tinha perdido o emprego. E eu falei pra Deus, tu quer ou não quer que eu fique no esporte? Porque assim, agora eu preciso de um preparador.
Porque eu já fui muito além, já ganhei overall de melhor atleta, já ganhei todos os campeonatos que eu fui, eu ganhei. E quando que eu vou ganhar o meu Procard e virar profissional? Só o dia que eu tiver alguém que me guie. E o meu sonho é trabalhar com o Fabrício Pacholoc. Então, se tu tiver um propósito comigo dentro do esporte, eu vou colocar um vídeo no Instagram e não sei como, mas ele vai me chamar. Cara... Não foi muito ousado? Não, porque eu já estava muito amiguinha de Deus. Ah, a fé. Cara, eu nunca tive uma fé assim, tá? Eu te juro, Deus me responde. Eu falava com ele de dia, ele me respondia à noite. Mas qual a chance de um cara desse tamanho hoje? Hoje tu tá gigante no Instagram, Sim. procure aí, Zama Benta. Tá lá, tá em todo lugar, tá no UOL, tá no Globo, tá no YouTube, tá cheio de Zama Benta por aí. Mas à época tu não tinha tantos seguidores assim, como é que o cara desse tamanho vai ver o teu vídeo? E detalhe, como eu falei, é uma profissão digna, mas quem que vai olhar uma faxineira de uma academia, querendo ou não, dentro do esporte, não tem visibilidade ali. Cara, não deu 5 minutos que eu botei o vídeo, o cara não me chamou. O cara botou bem assim no direct, você tem um grande potencial. Ah, já falei na hora, eu falei, eu tenho, acabei de fazer um propósito com Deus e meu sonho é trabalhar contigo, só que eu não tenho R$1. Daí ele falou assim, então Deus te escutou, a partir de hoje tu é minha atleta. Uau. E ali eu comecei a caminhar com ele, assim, sabe? Foi no fim de 2019, comecei a fazer uma preparação com ele. Em 2020 teve um campeonato em Campinas. Foi o meu primeiro campeonato que eu fui com ele e ganhei o cartão profissional. Uau. Só que aí vem outro problema, porque assim, quando tu se torna profissional, é como se tudo que tu já viveu não vale mais. É do zero, tu começa. Aí tu não pode mais competir nos campeonatos que não são da categoria profissional? Não. E na minha categoria, aqui no Brasil, só tem um campeonato. É raríssimo ter, porque é tudo para fora do país. Como é que eu vou para fora do país, Patrick? Se eu não tinha dinheiro nem para pagar o... Porque para ir para fora do país precisa, claro, um meio de transporte, a condição, mas o passaporte. Passaporte. E tu não tinha? Não tinha nada. Primeiro que assim, eu lembro que de 2019, antes do Pacho, eu fui na igreja e o pastor falou, pegue um papelzinho aí, faça uma carta para Deus. Sinceramente, eu sou uma pessoa que eu nunca acreditei nisso. Eu sempre achei assim, eu acho que é besteira, né? Só que eu falei, cara, eu vou pegar isso aí, vou fazer uma carta e vou orar todos os dias por essa carta. E ali eu estipulei, eu botei, eu quero o melhor preparador, que aí Deus, meses depois, já tinha cumprido. Eu quero ter o meu passaporte, eu quero competir fora do país, eu quero viver do meu esporte, eu quero casar, eu quero ser a top 1 do mundo. Dessa carta, só falta eu ser a top 1 do mundo. Mas nesse meio tempo tu casou? Opa, tá ali, ó. Mas aí, pastor Lapa, o camarada... Nós estamos em Santa Catarina. Você acompanha a gente de onde? De algum lugar do mundo. Mas a gente está em Santa Catarina. Se o cara viesse de Maceió, era longe. Se o cara viesse de Natal, no Rio Grande do Norte, longe. A Colômbia já fica mais longe. Ele vem da Europa. Como é que aconteceu isso? Então, a gente se conheceu pela internet, pelo Instagram, ele me deu um bom dia lá. Cara, raramente eu respondo às pessoas, porque às vezes é muita gente. E tipo, tu não vai sair dando bom dia para todo mundo, né? E eu fui lá e respondi bom dia. Ali a gente começou... Ele escreveu em que idioma? Em brasileiro, né? Não, em inglês. E eu respondia tudo em inglês. Tu? Claro. Claro, porque tu fala inglês? Não, porque eu tinha o Google. A gente ficou 6 meses conversando pela internet. Olha só. E aí um dia ele falou assim, eu ia competir no Rio de Janeiro. Daí ele falou assim, eu vou ir no teu campeonato. Pensei, o cara não vem, né? Tu acha que o cara vai sair de lá da Alemanha, nunca pisou no Brasil, mal fala português, porque fez 5 aulas de português para poder conversar comigo. Primeira videochamada, ninguém falava nada, só ficávamos se olhando assim. Cara, deu o dia do meu campeonato, na quinta-feira da pesagem, ele tava ali. Tava ali. Eu achei assim... Eu achei um ato muito corajoso dele, né? Porque é muito diferente, tipo... Tu tá numa cidade onde tu tem os teus familiares e tal. Aqui era um lugar totalmente estranho para ele, né? Podia ser uma assassina, podia, né? Ser qualquer outra coisa. Mas eu vejo Deus nisso, porque... Só deixa eu voltar lá, porque aí aquela história complementa o que... A história da carta. A história ali que eu ganhei o meu cartão profissional. Aí o Pacho falou assim, talvez a gente não vá aceitar, porque tu não tem dinheiro nem para fazer o passaporte.
Pois eu fui no culto num domingo à noite. Deus usou um varão. O pastor falou bem assim, Deus mandou te dizer para te fazer o teu passaporte o quanto antes. Não te preocupa se tu não tem dinheiro. Essa semana eu vou usar alguém da tua família, vou abrir as portas para essa pessoa e ela vai pagar o teu passaporte. Uau. Naquela semana a Scarlett tinha começado a dar aula de personal. Ela falou assim, meu Deus, Zama, deu 5 alunos de uma vez só e eles me pagaram tudo à vista. Vou pagar teu passaporte. Então, assim, Deus começou a fazer as coisas, sabe? Deus começou a fazer as coisas. Logo depois eu consegui um patrocínio, que aí eu já vivia do esporte. Aí eu estreiei em Portugal, em Bahamas, como profissional. Lá eu peguei o top 3 em Bahamas e o top 2 em Portugal. E Deus foi abrindo as portas, Aí eu tinha um campeonato na Romênia. Daí o Pacho falou assim, esse campeonato eu não vou poder ir contigo. Tá? Não vou poder ir contigo. Porque nos outros a equipe viaja junto. A gente viaja junto. Aí eu falei, cara, como é que eu vou pra Romênia? Se eu não falo nem o inglês, quanto mais o romeno. Aí o Alex falou assim, depois de 6 meses que ele veio me ver, ele falou assim, em outubro eu tô aí. Vou ir pra ficar 1 semana. Cada dia ele mudava. Vou ficar 2 semanas. Vou ficar 1 mês. Quando eu vi, ele veio com as malas todas. Aí eu falei assim, sabe pra onde que eu tenho uma viagem? Pra Romênia, mas eu tô muito nervosa porque nunca pisei na Romênia. Ele falou, estudei na Romênia, falo romeno. Olha só. Então eu vejo Deus em tudo, assim. Era o que eu precisava. É uma pessoa que tá sempre do meu lado, e que caminha comigo em todos os campeonatos. E de formação ele é dentista. Dentista, né? Aqui ele trabalha na área da harmonização facial. Aí na época que eu tô em preparação, daí ele trabalha só comigo. Que aí ele viaja comigo e cuida das coisas assim. Então, assim, hoje eu vejo que o esporte mesmo, por isso que eu digo, todo mundo tem um propósito. Quando tu alinha ele a Deus, não dá certo, dá certo. Dá certo. E é muita história para contar. É muita experiência, assim, sabe? E é muito gostoso te ouvir, Zé. Obrigada. Tô emocionado. Que bom. É porque não é... A gente faz com muito carinho, muito esmero, tudo isso aqui, né, pastor? Mas não é profissional, né? É um ambiente espiritual, tocante. Cara, desculpa, antes de tu chegar, a gente estava passando aqui o roteiro, a gente conversava sobre o episódio contigo, né? E eu fiquei, como o pastor está agora, emocionado, porque tudo isso é muito tocante. A gente é palpável o que Deus fez na tua vida. Porque assim, Patrick, pastor, as pessoas se prendem à religião e esquecem de Deus, do que Deus pode fazer, da grandeza de Deus. São poucas as pessoas hoje, no dia de hoje, que sabem realmente quem Deus é e o poder que Ele tem. E para que Ele serve, para que Ele tá. São poucas. Tipo assim, eu tive 2 experiências que foram muito marcantes. Eu tive várias. Posso ficar a tarde inteira aqui só contando o que Deus fez na minha vida. Eu nem quero contar muito do esporte, porque Deus fez tanta coisa na minha vida para eu chegar onde eu tô, que as pessoas, quando me olham lá no palco, eu quero que elas vejam Deus mesmo, sabe? Que Ele seja o único a aparecer, porque realmente foi Ele que me colocou lá. Eu lembro que eu perdi o meu Instagram, eu tinha uns 12 mil seguidores. E para mim isso é muito importante, porque tem que gerar conteúdo para a marca, e eu tenho que ser boa ou em performance, né, no palco, ou na mídia, um dos dois, porque a marca não vai querer um atleta que não, né, não performa bem e também não vende. E eu lembro que eu perdi o meu Instagram e eu fiquei muito preocupada. E eu lembro que eu peguei o carro e saí assim, sem rumo, sabe, parei no semáforo. Falei, Deus... Era o Celta ainda? Era o Celta, guerreiro. Falei assim, Deus, tu sabe que eu dependo disso. Por que eu perdi meu Instagram? Por que hackearam? Eu já não sou boa na mídia. Falei pra ele. Tá, fui fazer o que eu tinha para fazer e fui na igreja. O pastor olhou para mim e falou assim, Deus mandou te dizer que hoje Ele te viu no semáforo. Cara, isso me tocou muito, tá? Tu acha que Deus não te viu quando tu falou assim, Deus, eu vou desistir, porque eu preciso desse Instagram? Ele falou, eu sou Deus que te coloco aonde eu quiser. Tu não precisa de Instagram. Eu espalho o teu currículo. Então aquilo ali foi muito marcante. E outra coisa que foi muito marcante é que eu sempre falava para Deus, Deus, quando eu tiver o meu esposo, que eu pedi para Deus para ter alguém, eu não quero forçar ele a ser um cristão.
eu não quero, porque eu acho que é muito chato ficar forçando. Ai, tu tem que ser crente, tu tem que ir para a igreja. Não, porque eu aprendi isso sozinha. Eu ia quando era criança e não tinha essa intimidade que eu tenho agora. Então, a pessoa que vir vai ter que vir de coração aberto para isso. E eu lembro que o Alex veio, e o primeiro dia que eu trouxe ele na igreja, Deus falou com ele. O pastor nunca tinha visto ele, falou assim, tu acha que eu trouxe ele aqui só porque tu treina? O pastor falou bem assim, eu tenho um plano muito grande na vida dele. Tudo que ele está fazendo aqui, ó, a vinda dele aqui já foi projetada por Deus. Amém. E daí faltava 30 dias para terminar os dias dele no Brasil, daí ele teria que voltar. E a gente já tinha ido assim umas 40 vezes na Polícia Federal e não tinha jeito. Ele vai ter que voltar, não tem como fazer, não tem como ele ficar no Brasil. Aí um dia eu falei para ele, Alex, pega tuas coisas e vamos lá de novo. Aí ele falou, mas não vai dar certo, não vai dar certo. Daí eu falei assim para ele, nossa, aquele dia eu fiquei com medo, tá? Falei assim, hoje tu vai provar do Deus que eu sirvo. Eu falei para ele, hoje eu vou te mostrar como que Deus trabalha. Hoje a gente vai lá e Deus vai mover aquilo lá e tu vai sair de lá com o papel na mão. Eu confesso que eu fiquei com o coração... Falei, Deus, por favor, Deus, não deixa eu ficar envergonhada. Cara, tinha uns 40 haitianos, porque é bastante gente assim do Haiti lá, acho que para conseguir, né, as coisas... Muita gente, assim, a gente chegou, a gente ficou bem pertinho da escada porque não tinha muito lugar para ficar. O cara pegou e fez bem assim, ó. Sabe quando parece que abre o mar vermelho? O cara fez assim e fez assim pro Alex. Aí o Alex falou, vem cá. Aí o Alex entrou. Aí eu entrei com o Alex. Aí ele falou assim, cara, não sei, vocês têm uma boa fé. Eu não faço isso pra ninguém. Tá tudo assinado teus papéis aqui, ó. Pega os teus papéis aqui, tu já é residente, sai daqui, não quero mais ver vocês aqui. Olha o Alex saiu chorando. A partir daquele momento ele aceitou Jesus, se batizou. Uau. E hoje a gente vive isso. Então foi exatamente o que eu pedi para Deus. Que ele tenha a própria experiência com ele. Sem forçar, né? Sem forçar. E assim, gente, todo mundo pode ter essa experiência. É de graça, é palpável, todo mundo, é acessível para todo mundo. Não é porque eu sou especial que Deus fez para mim. Deus faz por ti, faz pelo Juan, faz por Mas eu desconfio que o nome dela, Pastor Lapa, tem alguma coisa a ver. Tem alguma coisa a ver, né? Zama significa... Eles amam, né? Significa Deus ouve, né? Deus ouve. Zama, dessas experiências todas que tu vivencia, uma que me chama muita a atenção é que Deus não é preconceituoso. Não. Porque, e claro, quando a gente não conhece, a gente fica com o pé atrás, olha para o universo do fisiculturismo, né? Lá no palco, disputando, tu estás com uma roupa própria, porque tem que mostrar os músculos, então sim. É um biquíni, né? Inclusive é um biquíni diferenciado, né? E Deus não teve e não tem preconceito para fazer uma filha dele brilhar nesse lugar, porque o testemunho que tu dá vai para muito além daquele momento, né? Eu queria te perguntar se tu ouve as pessoas que te assistem, que te acompanham, dando também testemunhos de que foram impactadas pela tua história, pelos testemunhos que tu vive e compartilha. Muito, muito. Um deles é o meu treinador. Igual ele fala assim, ele me mandou um áudio depois do Olímpia, chorando assim, e ele falou assim, Zama, hoje eu falei muito com Deus, ele falou. E tu me inspira muito, porque eu sinto muita vontade de falar de Deus, mas eu não tenho coragem. E tu fala de Deus em qualquer ambiente, às vezes tu de boca fechada a gente sente Deus. E hoje eu testei, ele falou. Hoje eu mandei mensagem, eu acordei e senti no meu coração que eu devia mandar mensagem para algumas pessoas falando de Deus. E todas as pessoas que eu mandei a mensagem falando de Deus, elas ligaram para mim chorando e falaram, cara, era isso que eu precisava ouvir. Então, através de ti, eu aprendi. Então, isso é muito gratificante. Porque assim, tu pensa, tem pessoas que eu vou ver lá só aquele minuto. E aquele minuto é o único minuto que eu tenho para falar de Deus. E às vezes não é só tu sentar, olha, tu tem que se converter. Às vezes é só um gesto de carinho, de amor, tu parar e escutar a pessoa, escutar o que ela precisa. Porque quase todas as pessoas dentro do fisiculturismo são pessoas depressivas. São pessoas assim, que têm muito transtorno emocional. A maioria, tá? Então, se às vezes tu senta com elas e tu só escuta. Tu para e escuta e dá uma palavra para elas.
aquela palavra ela entra dentro do coração delas e elas nunca mais esquecem. Quem que vai levar a palavra para essas pessoas? Tem pessoas que nunca vão pisar na igreja, que nunca vão abrir uma Bíblia para ler. Entendesse? Então, se é uma sementinha que tu planta ali, acabou. Ficou ali. E o testemunho, porque o cristão não é só dentro da igreja. Dentro da igreja a gente tá bonito, cheiroso, arrumado e comportado. Mas quem que tu é fora da igreja? Entendesse? Quem que eu sou quando eu tô lá nos Estados Unidos? Dentro de uma academia estressada, com fome. Eu sou a pessoa que xinga os outros, que maltrata, ou eu sou a pessoa que cultiva o que Deus... Amar o próximo, amor, paciência. Às vezes, se tu só praticar isso, amor, paciência, amar, escutar, tu já está pregando a palavra. Né? Já é diferente. Então, assim, eu vejo que eu aprendi muito com isso. E o meu propósito é esse. Às vezes mesmo de boca fechada, mas só tu escutar, dar uma palavra de carinho, né? De atenção. Eles já veem que tu é diferente, porque hoje o mundo está muito conturbado, Patrick. As pessoas só querem ter, elas acordam já querendo ter algo. Entendeu? E por elas não conseguirem, elas são frustradas. Entendeu? Então, assim, elas precisam de uma pessoa de verdade. Que abra o coração. Não, eu tô aqui, te escutar, te ouvir. Com presença, ouvindo. Osama, tu falou dos Estados Unidos e tu falou dos vários testemunhos que tu passaria a tarde inteira contando. Um deles, eu quero te perguntar, eu quero saber, e que tu compartilhe com a gente aqui, tu passou um mês agora num lugar com gente muito grande do universo do fisiculturismo, nos Estados Unidos. Mas eu queria te perguntar, antes de contar isso, que tu contasse pra gente, como é que tu teve o visto aprovado? Por que para os Estados Unidos? Porque antes tu não tinha o visto, e tu não conseguiu. E daqui a pouco a chave virou também. É mais um pequeno milagre? Eu creio que tudo, né? Que Deus preparou para mim foi. A primeira vez que eu tentei o visto, eu não consegui. E eu não estava preparada para isso também. Porque assim, não foi um mérito meu ter ganhado a vaga do Olímpia, foi por pontos. Eu participei de 3 campeonatos, ganhei ponto e consegui a vaga para o Olímpia. Então, naquele ano eu não consegui o visto. Eu consegui o visto quando eu ganhei em primeiro lugar mesmo, sabe? Eu ganhei ali a vaga. Eu lembro que eu ganhei a vaga em julho e em agosto eu já consegui o visto. E no outro eu não tinha conseguido. Então, assim, cada pequeno detalhe eu vejo Deus, entendeu? E eu vejo Deus também como, assim, tu chegar no Olímpia é a Copa do Mundo. Eu lembro uma vez que eu estava sentada na frente da cozinha, né? Quando eu já comecei a treinar, e eu vi uma entrevista do Olímpia. E nessa entrevista, eu vi as meninas do Olímpia. E tipo assim, elas já tinham 3, 4 anos ali, de Olímpia. E daqui a pouco eu tava lá, no Olímpia. E as meninas que eu subo, elas têm 3, 4 anos de Olímpia. Eu tenho 8 anos de treino. E consegui ser a top 3 do mundo. Uau. Então, assim, é muito trabalhar de Deus. Claro, é o meu esforço também, porque assim, é um esforço diário, tu abre mão de muita coisa. Tipo assim, é um ano inteiro comendo a mesma coisa, eu tenho horário para acordar, horário para dormir, horário para tudo. A minha vida é 100% regrada. Mas eu acho que quando caminham as duas coisas junto, né, aí vai embora. Vai que vai. Vai que vai. E o legal é que esse ano eu fui convidada para passar uma temporada nos Estados Unidos com 5 atletas melhores do mundo. Os melhores do mundo. E eu fui a única mulher a ser convidada para passar. Olha aí. Para passar um mês lá com eles. Então, assim, foi uma experiência assim, única, que me abriu bastante portas. E aí tu vê até onde tu pode ir, né, cara? Até onde tu pode ir. Até 8 anos atrás, eu bati a caixa de peixe, não tinha expectativa de vida. E até um mês atrás, eu passei uma temporada nos Estados Unidos com os melhores do mundo. Em que lugar lá, Zana? Tampa. Em Tampa? Primeiro a gente foi para Tampa, mas o Olímpia foi em Las Vegas. Tu concorreu em Tampa também? Concorri em Tampa. Eu fiz um campeonato em Tampa em agosto, fiquei em primeiro lugar ali. Defendi meu título, porque o ano passado eu ganhei ali também. Tu ganhou em Tampa em 24, daí voltou a disputar, venceu de novo? Em 2024 eu ganhei Tampa e Texas. Então o pessoal nos Estados Unidos te adora? Lá fora o meu nome é muito forte. O esporte, esse esporte, ele é mais forte lá? É mais forte. A minha categoria é.
A tua categoria é mais forte nos Estados Unidos. Porque assim, a categoria Wellness foi criada no Brasil. É uma categoria daqui. Mas a minha categoria é uma categoria de lá. Eles veneram, assim, o corpo feminino mais forte e tal. É uma categoria extremamente forte lá. Tipo assim, eu cheguei lá, tinha gente que me conhecia pelo nome, assim, pessoa que eu jamais imaginei que... Eu que te conheço há tanto tempo, desde os teus 12 anos, eu ouço eles falando com sotaque o teu nome, quando eu acompanho, quando Zema. tu pode escutar, Zema Benta. E eu acho isso tão curioso e tão bonito, tudo o que aconteceu na tua trajetória, né? E esse um mês que tu ficou lá com os grandes, entre eles o Ramon Dino, né? O Derek, que é o Derek melhor também. do mundo também na Open. É o time Pacho, É o time Pacho, um time de campeões, né? time de campeões. Diga, pastor Lapa. Não, eu estou aqui saboreando, né? Saber, porque realmente é isso, né, Zama? Assim, às vezes a gente cresce dentro de uma bolha, né? E esquece que existe todo um universo fora da nossa bolha, né? E muitas vezes a gente, dentro dessa bolha, a gente é, vamos dizer assim, doutrinado, né? E até mesmo induzido, né? A lutar com os nossos braços, né? Com a nossa força, né? E na tua fala, realmente, eu vejo o milagre, né? Os milagres acontecendo e Deus te conduzindo, né? Mas interessante essa tua amizade com Deus, né? Tu, literalmente, né? Humanamente, vamos dizer assim, perder todas todo o suporte, né? A partir daquele relacionamento abusivo que termina, tu te vê sozinha com teus filhos, com a responsabilidade, né, de educá-los, de criá-los, de mantê-los, e tu olhar, apesar de ter família, e eu conheço parte da tua família, né, eu sei que são pessoas excelentes, mas ao mesmo tempo tá sozinho. E aí então tu desenvolve um relacionamento com alguém que tu conheceu há muito tempo de longe. Né, e agora tu começa a experimentar isso, né? E realmente é nessa falta de não falta de esperança, mas essa falta de suporte, esse ninho, né? É que a gente conhece realmente o poder de quem nos governa, de verdade, né? E aí quando a gente se inclina a realmente se dar, se entregar, e até isso, né? Estou feliz, estou triste, preciso disso, não tenho aquilo. E confiar, né? Que realmente Ele é o Senhor da tua vida, né? Ele vai... o Luiz tem uma fala que ele diz que Deus, ele responde respostas, né? Então, quando tu te posiciona, Ele te dá mais um limite, e tu vai respondendo e Ele vai te conduzindo. E é muito lindo, né? Tanto que tudo que está aqui que a gente pensou, ó, ficou, né? E poder te ouvir, né? E assim, ó, o interessante é que quando eu era casada, eu ia na igreja, mas eu não servia a Deus. Entendeu? Eu era presa na religiosidade, tipo assim, aquele costume eu já estava tão acostumado, tão no automático, e assim, ó, eu falo isso abertamente. Em todas as religiões, tem muita gente que nem lembra mais de Deus, que está tão acostumado com o dia a dia, até com os problemas, sabe? Ela já está acostumada a guerrear sozinha com os problemas. Por isso que tem gente que faz 20 anos que eu sofro disso, e Deus não faz nada. Não é que Deus não faz nada, é que faz 20 anos que tu guerreia sozinho. Né? E às vezes a gente não se rende, né? Então precisa acontecer algumas coisas para que tu acorde, para que tu passe a depender 100% de Deus. Porque eu penso assim, tu pode ser um ótimo profissional. Eu penso assim, eu posso estar enganada. Tu pode ser o cara mais inteligente, porque tem muita diferença entre ser inteligente e ter sabedoria. Não basta ser inteligente. Tem que ter sabedoria para saber usar, né? Tu pode ser o melhor profissional, tu pode ser o melhor dentista, tu pode ser o que for. Se tu não depender de Deus, não vai. Não vai. Não vai. É isso que eu digo, tu vai indo na tua força, né? Na tua capacidade, né? E assim, e o ser humano é assim, né? Não estou dizendo que eu sou perfeita, hoje eu dependo. Não, tem dia que eu tô fraca, tem dia que às vezes, parece que a fé não vai, não é mais a mesma coisa. Mas tu tem que buscar, e tu tem que lembrar. Porque o ser humano é muito ingrato.
Ele esquece. Ele só quer. Mas Deus já fez tanto, não tá bom? A gente só Reconhecer quer. isso, né? Reconhecer. Tinha 2 perguntas práticas para te fazer do ponto de vista do treino. Eu lembro que quando a gente conversava para te vir aqui, te convidando, tu estavas ainda nos Estados Unidos, e aí tu disse, Patrick, eu vou chegar, mas tal dia eu vou dormir, depois eu vou dormir também, e depois eu vou dormir também. Eu disse, então acho que eu quero fazer isso, né? Porque teu próximo compromisso de trabalho, ele é em março? Teu próximo campeonato? Não, vai ser em setembro. Setembro. E nesse tempo, o treinamento é diferente? O treinamento é diferente. Quando eu volto, eu fico muito debilitada ali nas últimas semanas do campeonato, porque a gente desidrata. É um processo muito rigoroso, assim, por isso que tu tem que ter uma equipe médica. As pessoas acham que a gente vai lá e faz tudo por conta. Não, a gente tem médico que cuida da gente. Tudo que a gente faz ali é consciente, né? Por isso que fica com o rosto mais isso, seco? por quê? Porque ali a gente desidrata totalmente. Desculpa, para entender, para quem está acompanhando, o objetivo ali no palco, e quando desidrata, fica com o rosto mais seco, é para mostrar cada músculo. Porque aquelas poses, elas têm um porque sentido. Quando tu tá desidratado, tu tá totalmente desidratado. Aí chega ali um dia antes que a gente não come carboidrato, a gente controla a água. Tipo, tu começa lá no começo da semana a tomar 10 litros d'água. Aí Por dia? Por dia. Vai 10, aí vai diminuindo, 8, 7, 4. Chega no dia do campeonato, tu toma só uns 150 ml pra molhar a boca e tal. Por quê? Porque tu tira toda a água do teu corpo. Aí quando tu joga o carboidrato, a tua pele cola no músculo, não tem mais água entre pele e músculo. Uau. Entendeu? É onde aparecem todas as fibras. Então, assim, tu entra mesmo em estado assim... No limite. No limite. Por isso que quando eu chego do campeonato, eu falo, cara, eu preciso pelo menos de uma semana para eu dormir, para eu comer bem e descansar. E aquelas poses, elas são específicas? Tu treina pose, né? Para poder mostrar melhor cada ângulo. São específicas. Cada pose, tipo, duplo bíceps de costas, eles avaliam mais as tuas costas. Cada pose é para um tipo de uma musculatura, entendeu? É por isso que tu tem que estar muito seca, para que elas fiquem bem aparentes. Uma outra pergunta prática, Zama. Quem está acompanhando a gente aqui, daí vai lá descobrir o Instagram da Zama, vai olhar para a Zama e dizer, nossa, eu não vou chegar nunca nesse lugar, eu não vou ter esse corpo, eu não vou conseguir. Homens, mulheres, para nós todos, né? Que olha para a atividade física como um desafio. Tu, em algum momento, comentou com a gente aqui que a força se dá muito mais na mente. Para quem não treina, não é que quer ser um atleta como a Zama é. Qual é a dica que tu dá para a pessoa sair desse lugar? Mente. Uma mente forte muda tudo. Porque assim, tu vai fazer uma dieta, se tua mente não está preparada, tu vai furar a dieta. Tu vai pensar em comida o dia inteiro. A fome te dá várias oscilações de sentimento. Uma hora tu tá feliz, uma hora tu tá triste, uma hora tu te dá ansiedade, tu vai querer comer, compulsividade. Cara, se tu tem controle da tua mente, tu controla qualquer coisa na tua vida. Então, a mente é o mais importante. Por isso que as pessoas bariátricas, elas precisam passar por um psicólogo. Porque elas vão secando, mas a mente é do quê? De uma pessoa ainda obesa. A mentalidade está... Entendeu? A pessoa quer comer, a pessoa quer, sabe? Não vou aguentar, não vou conseguir, não vou... Por isso que tu tem que trabalhar a tua mente. Então, quem olha para uma pessoa forte como você, na verdade, agora entendendo a tua fala, é que tu é muito forte mentalmente. Mentalmente. Tu ia aguentar, Patrick? Fazer 4 refeições de tilápia e legume o dia inteiro. 100 de tilápia, 100 de legumes. Puxar 300 quilos na perna. Se matar, cardio, tu não ia aguentar. Não aguenta. Se a tua mente não tá boa, tu não aguenta fazer isso. Qual é o propósito de fazer isso se a tua mente não tá boa? Tu vai querer o quê? Chegar em casa, comer uma pizza, ligar, ver um jogo e... É isso aí. Só que pra vida tudo é mental. Entendeu? Por isso que as pessoas procrastinam. Porque elas não têm o quê? Rotina. Rotina é essencial. A pessoa que vive sem rotina não vai dar nada na vida. A pessoa perde pro despertador. Poxa, pelo amor de Deus, né? Vai ganhar de quem? Vai empatar Vai ganhar de quem? Entendeu? Assim, tem que ter rotina. Eu sempre conto essa história. Todos os podcasts que tu vai lá, tu vai ver eu contando essa história. Quando eu entrei para limpar a academia, cara, aquilo ali para mim foi uma virada de chave. Porque eu era uma pessoa totalmente sem rotina, tá? Tipo assim, quando der eu lavo a louça, quando der eu faço isso, quando der... Aí o meu patrão falou bem assim, aqui tu vai fazer todo dia a mesma coisa.
Eu botei aqui, ó, limpar a sala de academia, limpar banheiro, não sei o quê. Isso aqui requer rotina. Ele falou. Quem tem rotina vence na vida. E se todo dia tu fizer a mesma coisa, tu vai chegar mais perto da perfeição. Cara, eu peguei aquilo tão pra minha vida que eu entrava na academia e eu botava o cronômetro para ver em quanto tempo eu limpava a academia. Que interessante, né? Aí comecei a levar pra minha vida. Acordar, a hora de comer, a hora de limpar a casa, a hora de estar com as crianças, a hora de dormir. E fui praticando. Só que tem que botar em prática. Aí, tu vê que sobra tempo. Quando tá organizado, né? Sobra tempo. Entendeu? Então é muito assim, é um conjunto. É mente, é rotina, é resiliência. Nem tudo vai estar como tu quer, nem tudo vai ser como tu quer. E para mim também é um chamado. É um chamado. Não, principalmente para mim é um chamado. Eu entendi isso. É um chamado de Deus, porque assim, ó, é igual, desde quando eu era pequena, eu nunca esqueço, cara. Era uma mulher, assim, uma negra, e ela estava pregando muito sobre África e missão, e ela olhou, eu devia ter uns 8 anos. Eu nunca me esqueço. Ela olhou para mim e falou assim: ó, menina, eu vou te falar uma coisa. Talvez hoje tu não entenda, mas tu vai para vários países. E nesses vários países tu vai levar a minha palavra. Ele falou: eu vou te levar para vários países. E eu guardei aquilo ali. Tu vê, eu tinha 8 anos. Tô até hoje esperando para casar com um missionário. Casei com Um dentista? um dentista. Então, assim, ó, primeiro de tudo é um chamado. Só que tu tem que alinhar as tuas... Tem o chamado, a parte espiritual, e tem a parte humana, né? Se tu for preguiçoso, Deus também não vai te dar, né? Ah, tu não vai pro cardio, minha filha? Não faz mal, tu vai ganhar mesmo assim. Pois é, porque... Ah, tu não vai treinar? Não tem problema, é um chamado. Não. Tu busca ser a melhor do mundo, né? E o nosso horário tá esgotado? O papo tá bom, né? Pois é. Mas eu comentava com a Zama e queria compartilhar isso aqui também. Conversava no off, mas quero compartilhar no on, para que as pessoas saibam em que a gente sente. Eu torço por ti, quero te ver lá, mas a gente sente que vai chegar o teu momento de subir os degraus do pódio. Tu já é top 3 do mundo, mas vai chegar esse momento. E é o teu... É para fechar aquela carta que o pastor pediu para tu fazer, né, Zama? O dia que eu fechar essa carta, eu venho aqui, pastor, mostrar a carta. Amém. Tenho ela guardadinha ali. Eu creio muito nisso. E assim, eu tenho uma convicção tão grande dentro de mim, tão grande, porque eu creio que não é um sonho, é um propósito. E eu acho que quando eu ganhar... Eu sonho com isso, tá? Que quando eu ganhar, o nome de Deus vai ser ecoado nos 4 cantos dessa terra. Amém. Porque todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe dessa minha carta. Então, assim, ó, toda vida as pessoas comentam lá: ah, falta concluir a carta, falta concluir a carta. Imagina quando eu ganhar, o nome de Deus vai ser proclamado pelo mundo inteiro. Coisa linda, né? Então não tem como dar errado. Não vai dar errado. Não vai. A não ser que eu não queira. Tá combinado então? Tá combinado. Chegou lá, Ó, volta. ligou. Isso, chegou lá, vai ter que voltar aqui. Volta Com mesmo. certeza. Vai ser um prazer. Compromisso. Vai ser um prazer. Eu não queria franquear agora a palavra. Infelizmente, nosso tempo acabou, né? Para tu te despedir dos nossos espectadores aí, né? Então, pessoal, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Quero dizer para as pessoas que não importa a situação que tu esteja passando, assim, não é o fim do poço. Às vezes é só o começo. Às vezes Deus só quer que tu fale com Ele, fale o que tu sinta, pergunte para Ele qual é o propósito e deixe Ele tomar a direção da vida, porque eu acho que é a melhor coisa. Eu não me arrependo nunca de ter feito isso. Tudo que eu vivo hoje é para a glória de Deus, é um propósito. E que não desistam da vida, busque a Deus, que Deus vai dar um melhor caminho para todo mundo. E quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui. É isso aí. Patrick Schneider. Amém. Pastora Zama. Não, porque Missionária. Missionária. Onde é que eu olho, diretor? Ali? Agora a gente trocou de lugar, né? Que prazer te ouvir, estar contigo. Pastor Lapa, obrigado por esse espaço também, fazer parte desse momento aqui. É diferente quando a minha profissão é entrevistar, é perguntar. É essa. Mas é muito diferente quando a gente conhece alguém e acompanha a trajetória, a jornada. Eu conheço a Zama desde menina, né? Eu vi tudo isso, fiz parte de alguns momentos que ela relatou aqui. E para mim, Zama, pensando como roteirista, né? O roteirista maior de tudo isso é o Senhor. A tua história caminha para virar um livro, para virar um filme. Amém. Porque é daquelas viradas assim
espetaculares, divinas, milagrosas. Eu quero te parabenizar pela tua jornada. Obrigada. Né? Tu és um orgulho para quem te conhece, para quem te ouve, para quem torce por ti. Deus seja louvado na tua vida sempre. Amém. Amém. Tá? Muito obrigado, pastor. Amém. Zama, obrigado. Né? Obrigado Eu eu, sei pastor. que o teu tempo também, né? É um tempo bem... Inclusive, está voltando agora para onde? Agora, hoje eu vou para casa. E amanhã? Amanhã eu vou para São Paulo. Então. Amanhã de manhã. Então já está... Já tá só arrumar as malas, amanhã viajar de novo. E arrumar esse tempinho para nós. Gratidão, né? Aqui o espaço sempre aberto. Obrigada. Né? Vamos torcer para que tu logo volte, né? Com a Com carta. certeza. Né? E para você, meu irmão, minha irmã, né? É a Central, né? Nosso diretor Central, senão não fica bravo. Que essa inspiração, né? Isso que a Zama compartilhou conosco aqui nesse dia, né? Que se sirva também, que sirva para você, né? Que nos acompanha, entender que realmente, né? Deus é o grande maestro das nossas vidas, da sua vida, que você confie nele, né? Que tenha esse pequeno, né? É pequeno porque é muito maior, né? Esse pequeno testemunho da Zama te desafie, né? A assumir posturas e a sair de lugares. Amém? Então, que o Senhor os abençoe. Peço desde já que continue compartilhando e convidando os amigos para acompanhar o podcast. Vai ser publicado, vai ficar aí, né? Na rede, né? E visita também o Insta da Zama, acompanhe, torça, ore por ela, para que ela chegue, né? E para que ela cumpra, pelo menos essa parte da missão que o Senhor determinou para ela. Eu sei que o testemunho, a vida, a postura da Zama vai inspirar e vai tocar muitas pessoas. Deus abençoe. Amém. E até o próximo episódio.